Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali Aqui. E pelo título do vídeo vocês já sabem do que eu vou falar, então eu nem vou enrolar muito, tá bom? Vamos falar sobre o que foi a vinda do Chris Pratt aqui pro Brasil, o evento de fãs que teve e, claro, os 20 minutos de Vingadores que a gente assistiu no evento. Então fica aí, vamos vinheta, compartilha, curte, se inscreve e vamos falar desse negócio aí. Bom, primeiro vamos falar sobre o evento e a presença do Chris Pratt, nosso querido Star-Lord maravilhoso, que inclusive está na minha camiseta. O Chris Pratt veio para o Brasil divulgar Vingadores Guerra Infinita. Ele veio quase um mês antes da estreia do filme, né? E, óbvio, por conta de todos os spoilers, de todo o segredo que dá esse filme, ele não podia falar muita coisa, mas mesmo assim ele veio e conversou bastante com o público e bastante com a imprensa também no evento que teve, né? No fã-evento que teve. E foi muito legal o bate-papo, ele é uma pessoa muito incrível, ele é uma pessoa muito sensacional. Se vocês assistiram a live que teve sobre o evento, vocês viram que ele é uma pessoa, maravilhosa, entendeu? Ele tava super feliz de estar aqui, ele tava super feliz de ver os fãs e de ver a energia dos fãs aqui no Brasil, que a gente sabe que, cara, o Brasil tem realmente os melhores fãs do mundo, assim, né? Isso não é da boca pra fora, porque a gente é muito animado e a gente é muito ansioso pra tudo, a gente acha tudo incrível, magnífico e maravilhoso, né? E, inclusive, né, o diretor da Marvel Brasil deu uma palavrinha ali antes do evento começar e ele falou sobre a importância do mercado brasileiro para a Marvel e para a Disney, né? Porque a gente é um dos maiores mercados que tem, a gente sempre bate recorde de bilheteria. Aconteceu isso no Vingadores 1, aconteceu no Vingadores 2 e eu tenho certeza, assim, que vai acontecer no Vingadores 3, mas com certeza. O evento tava num clima muito gostoso e eu acho que o Chris Pratt, ele conseguiu sentir isso. Então foi muito legal, ele conversou bastante sobre conhecer todos os Vingadores, né? Todos os super-heróis que vão estar no filme e como foi essa interação, como foi que aconteceu isso, qual foi a parte que ele mais gostou, quem foi a pessoa que ele mais gostou de conhecer e etc. E foi contando um pouco dessa experiência de ser o Star-Lord, de dar vida a um personagem que não era muito conhecido, que na verdade não era nada conhecido praticamente, né? Guardiões da Galáxia é um quadrinho que nunca foi um dos mais populares e o próprio Star-Lord também nem chegava a aparecer tanto assim nos quadrinhos dos Guardiões, então foi uma coisa muito legal e muito diferente. Ele também falou bastante sobre o que Guardiões traz pra franquia dos Vingadores, né? Finalmente a soma dos Guardiões junto com os Vingadores vai trazer pra franquia, e ele falou bastante sobre a identidade visual de Guardiões e como isso é uma das melhores coisas que o filme tem, que é essa coisa de ser colorido, ser super musical, super divertido e tal, e que isso vai estar incorporado bem no Vingadores, principalmente nas cenas em que os Guardiões aparecem e por aí vai, né? Então foi um papo bem legal, eu acho que ele tava super feliz de dividir um pouquinho de como é da vida esse personagem que acabou se tornando tão popular e de um dos filmes da Marvel que foi um maior sucesso, né? Um dos maiores sucessos da Marvel, com certeza. Então a gente tá super ansioso pra ver os Guardiões junto com os Vingadores e finalmente nesse filme vai acontecer. Por sinal, nesse filme a gente vai ter quase 30 super-heróis juntos ao mesmo tempo, então assim, se vocês não estão nervosos em relação a isso, eu posso dizer pra vocês que eu tô muito nervosa, porque é muito super-herói, cara, é muita gente, eu tô me tremendo toda já, tô nervosa. E bom, depois desse belo papo com o Chris Pratt que tivemos, né, a live foi encerrada e a gente partiu para conteúdos exclusivos que foram passados para nós ali, apenas que estavam no auditório, né, e cara, a gente assistiu 20 minutos do filme, eu não posso falar nada. Vocês vão falar, mas você tá gravando vídeo, não pode falar nada. É porque muita gente me perguntou a minha opinião sobre o que eu assisti, mesmo que eu não pudesse falar o que eu vi. É mais aquela coisa de como a gente se sentiu, e é isso que eu queria dividir com vocês aqui. E eu vou tentar passar um pouco pra vocês do que foi a energia dentro daquele auditório na hora desses 20 minutos e por que Vingadores Guerra Infinita vai ser o maior filme de todos os tempos, como disse o nosso querido Chris Pratt, né? Não sei se vai ser o maior de todos os tempos, porque acho que no futuro a gente vai poder ver muitas coisas maiores do que isso, mas o maior até aqui e um potencial de um dos maiores de todos os tempos pra sempre, com certeza é. Então, vamos falar um pouquinho sobre as minhas expectativas pra Vingadores Guerra Infinita, né? Como vocês sabem, eu já chorei bastante nos trailers, né? Vou deixar aqui linkado pra vocês assistirem meus reacts dos trailers. É uma sensação muito estranha de 10 anos depois a gente assistir esse filme, que vai misturar tudo que a gente conheceu sobre o universo da Marvel, né, o MCU, e meio que tudo vai ter um fim nesse filme. Eu acho que isso é a coisa mais chocante
sobre Vingadores Guerra Infinita. Cara, é uma coisa, é uma mistura de coisas que acho que a gente não tá nem preparado. É como cada filme da Marvel tem o seu estilo, o seu tipo de personagem, o seu tom, e como tudo isso vai ser misturado e vai ser colocado dentro de um único filme que vai conseguir unir todos esses lados. Então vocês com certeza têm amigos que gostam mais de Guardiões, vocês com certeza têm amigos que gostam mais do Capitão América, como é meu caso, né? E vocês com certeza têm amigos que amam os filmes do Homem de Ferro, vocês com certeza têm amigos que amam os filmes do Thor, apesar deles serem, né, mais ou menos. Até agora, com Pantera Negra, que foi um sucesso tremendo, muita gente virou fã. Então eu acho que vai ser legal a gente poder ver essa união de tantos personagens diferentes e da gente ir pro cinema ver nossos personagens preferidos interagindo com os personagens preferidos dos nossos amigos e todos eles juntos. Eu acho que o maior mérito dos Vingadores sempre foi unir esses personagens que são super diferentes, mas que funcionam muito bem juntos, e tanto no Vingadores 1 e até no Vingadores 2, que é um filme que a gente não fala muito sobre ele, mas ele tá lá, infelizmente, e ele tem sim algumas partes muito boas, e essas partes muito boas são sempre quando a gente tem os personagens interagindo entre si, e claro, Guerra Infinita não poderia ser diferente, com a diferença de que a gente vai ter o maior vilão do universo da Marvel ali. A gente passou por tantos filmes com vilões fracos, por tantos filmes com vilões que deixaram a desejar, ou às vezes até vilões que foram bons, mas que não eram uma ameaça tão real assim, ou enfim, era uma ameaça relativamente simples de se resolver. Então, meus amigos, Thanos está aqui, é real. Me dá até um arrepio de pensar na primeira vez que a gente viu Thanos pra hoje, tipo, meu Deus. E agora eu peço perdão da palavra, se vocês estão ouvindo no fone de ouvido, eu recomendo que vocês abaixem um pouquinho o volume. Eu quero transmitir pra vocês os meus sentimentos reais daquele momento. E cara, eu não chorei. Deu uma vontadezinha, assim, a hora que começou, deu uma vontadezinha de escorrer uma lágrima, mas eu não chorei, porque as cenas que eles passaram foram cenas que passam outra coisa, é um negócio, gente, que eu não sei explicar, dá vontade de gritar! Mano, o auditório inteiro tava urrando com as coisas que estavam acontecendo, gritando. Eu xinguei, acho que todas as gerações da minha família, tipo, mano, o que tá acontecendo? Foi surreal, porque eu acho que foi nesse momento que caiu a ficha que Vingadores Guerra Infinita vai acontecer, sim, e é agora, gente, daqui a 20 dias. A gente tem ali milhões de teorias de tudo que pode acontecer e eu tenho certeza que a gente não tá preparado para as coisas que vão acontecer. Eu tenho certeza que a gente nem imagina o que vai ser esse filme e esses 20 minutos me mostraram isso. Eu não tenho a menor ideia do que eles vão mostrar nesse filme, cara. Eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer, eu não tenho... Ninguém está a salvo. Nenhum dos meus personagens está a salvo, entendeu? Nenhum dos nossos heróis que a gente conheceu aí durante esses 10 anos, nenhum deles está a salvo. Thanos... É uma coisa assim, é um sentimento que, tipo, ao mesmo tempo que é uma coisa que você nunca viu, é tão familiar aqueles personagens e aquela interação e aquilo tudo, é tanto... Tudo que a gente já leu milhões de vezes nos quadrinhos, quando os personagens se unem, quando eles aparecem juntos, é tipo... Ai, gente, é surreal. É uma sensação muito boa, dá vontade de gritar. Eu tenho certeza que na primeira sessão que eu assisti desse filme, porque eu não vou assistir só uma, eu vou assistir no mínimo 7. A primeira sessão que eu assisti desse filme, eu vou gritar no cinema. E eu espero que ninguém me mande calar a boca, porque esse é o meu momento, entendeu? Esse é o meu momento. E lá naquele auditório foi o meu momento também. 20 minutos que, assim, parecia que meu coração ia sair pela boca. Eu não tava acreditando. Cada coisa que acontecia era surreal. Era tipo, meu Deus, eles chegaram lá, eles conseguiram, eles fizeram esse filme acontecer. Eu não tô acreditando. Acho que é mentira. Acho que vai chegar no dia 26 e falar: ah, é brincadeira, a gente não tem Vingadores Guerra Infinita, porque é óbvio, não tem como. É um filme épico demais. É um filme épico demais. Se 20 minutos foram surreais, imagina as 2 horas do filme. Eu espero que tenha 5 horas do filme. Porque não tem como, cara. Não tem como. Tem muito personagem, tem muita gente que pode morrer. Eu tô muito nervosa. Eles deram uns spoilers lá, que eram spoilers falsos. E um deles apenas era verdadeiro, e o que era verdadeiro não era o que eu imaginei que fosse. Então as minhas teorias estão indo lá pro teto, mas eu não posso dividir com vocês, óbvio. Mas assim que eu puder, o barco cair, eu vou falar o que aconteceu, eu vou falar o que eu acho, porque tem muita gente já falando sobre isso por aí, mesmo sem ter visto os 20 minutos. Então é uma coisa que já tá, né, existindo aí no universo da Marvel. Ai, não sei, gente. Eu tô nervosa. Eu acho que deu pra vocês entenderem o que foi tá lá
né, o que foi poder ver esses 20 minutos. E tem muita gente que me pergunta, ah, mas você gosta de ver 20 minutos, né? Eu já vi 20 minutos de Animais Fantásticos antes de sair o primeiro filme, assisti 20 minutos de Logan, assisti 20 minutos de Doutor Estranho. Então assim, é uma coisa que parece estranha e eu sei que tem muita gente que acha estranho porque, ah, mas se você assistiu 20 minutos, você não vai querer assistir logo o filme inteiro, não vai ficar mais, né, tipo, uma coisa mais nervosa pra assistir logo o filme. E cara, é uma sensação muito diferente, tipo, você tá lá e você assiste 20 minutos daquele filme, e particularmente pra Guerra Infinita, eu sei que pelos trailers a gente já tinha uma sensação muito boa, mas é lógico que sempre tem aquele pezinho atrás de tipo... será? A gente tem aí no nosso passado com a Marvel, Era de Ultron, que foi uma decepção terrível. Eu chorei nos trailers e não chorei no filme, então isso pra vocês terem uma ideia é bem bizarro. E então é lógico que rola aquele medo, tipo, cara, esses trailers estão incríveis, mas será que o filme vai ser tão incrível? E 20 minutos, dá pra saber que o filme vai ser tudo aquilo que a gente queria que ele fosse, que a gente esperava que ele fosse, que a gente sonhou que ele fosse, e ele vai ser muito mais do que isso. Eu acho que, é o que eu falei, a gente não tá preparado pra o que vai ser esse filme. Eu não sei nem como eu vou dormir até o dia 25. Não sei. Já comprei ingresso, já... Ai, gente, se deixar eu tô lá acampando já na porta esperando pra ver se eles passam um pouquinho antes, que eu tô muito nervosa. Mas é isso, tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado aqui do meu relato, totalmente sem spoilers, mas que eu quis dividir um pouco com vocês. Uma das coisas mais legais de ser fã, que é poder assistir esses filmes pela primeira vez e ter experiências como essa, de ver os atores que a gente vê nas telas, ouvir um pouco sobre a experiência deles e ainda assistir algumas coisas exclusivas. E assim que eu puder falar alguma coisa pra vocês, eu vou falar. Vai ter crítica de Vingadores Guerra Infinita assim que eu conseguir me recuperar do tiro que vai ser esse filme, né, do atropelamento que vai ser esse filme. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, e o Thor não foi machucado nesse vídeo, tá? Eu sei que vocês viram torcendo aqui o pescocinho dele, mas ele passa bem. Ele só falta um olhinho aqui, tirar um olhinho, né? Beijo.